Shalom, queridos. Hoje é Provérbios, capítulo 25. Louvado seja o nosso Deus. Sem Ele, nós nada podemos fazer, mas com a presença dEle, nós vamos prosseguir. Em nome de Jesus. Com Provérbios, capítulo 25. O capítulo 25 de Provérbios é chamado de Provérbios de Salomão, que os homens de Ezequias, rei de Judá, transcreveram e outros e é outro conjunto de provérbios que foram ensinados por Salomão, transcrito pelos homens de Ezequias, rei de Judá. Aqui voltamos a ver uma estrutura mais similar àquela que encontramos nos provérbios de Salomão, com versículos que são desconectados uns dos outros, cada um com um pouco da sabedoria do rei. Ainda vemos nesse capítulo muitos que são voltados para ensinar os leitores sobre a atitude do rei, como vimos em capítulos anteriores e diversos outros ensinamentos. De todos estes, um tema que se destacou para mim foi como Salomão trata a questão do autocontrole em textos, como o último versículo que vamos ver. Provérbios de 5, 28. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Você imaginou isso? O homem não conter o seu espírito. Nós devemos saber controlar nossa ira, os nossos sentimentos, que nos levam a agir ou reagir de maneira inadequada. Salomão compara a pessoa que não tem autocontrole com aquela cidade que não tem muros, ou seja, que não tem proteção, que é facilmente atacada pelos inimigos. Já pensou uma coisa dessa? Só a misericórdia de Deus nas nossas vidas, né? A gente precisa do controle, nós precisamos do autocontrole. Nós somos filhos de Deus, nós temos o Espírito Santo. Nós de nós mesmos não podíamos nada, mas com o Espírito Santo nós podemos ter o autocontrole. Não podemos ser como uma cidade derrubada, sem muro. É assim que o homem que não contém o seu espírito, ou seja, que não tem controle, é semelhante a uma cidade assim. E nós, como filhos de Deus, temos que brilhar, temos que estar na temperança, que é fruto do Espírito. Nós estamos sendo preparados, quando lemos a palavra, como estamos diante de um provérbio como esse, estamos preparados para quando a gente falar a alguém sobre Jesus, as pessoas ouvirem, porque ela vê que você é uma pessoa que tem autocontrole, que você é diferente. Isso vai nos ajudar a ganhar as vidas. Uma pessoa que não tem controle não dá para ganhar vida. Então, nós estamos aprendendo, tomando posse disso, para sermos uma pessoa assim, com temperança. Aí acontece que quando você chega perto da pessoa para falar de Jesus, ela já vê Jesus em você. E aí pronto, você só basta abrir a boca, daqui a pouco já está a pessoa se rendendo a Jesus Cristo, se for um dos escolhidos do Senhor, imediatamente. E aí o que vai acontecer? Você vai apresentar essa pessoa, seu líder de congregação, vai pedir o estudo, né, da consolidação e vai consolidar. Nós temos muitas vidas que se perderam porque as pessoas pensam que o bebê espiritual vai andar sozinho, tem que ser acompanhado. Você já viu algum bebê biológico viver se a mãe não der a mama? Você acha que ele vai correr atrás do peito da mãe? Ou atrás da mamadeira? A mesma coisa é a pessoa que recebe Jesus Cristo, ela precisa ser acompanhada. Ela não vai correr atrás, não, que ela é um bebê. Você que corre atrás, você que marca o dia da consolidação, você que dá toda a atenção para que ele se sentir amado, saber que viver com Jesus é diferente. E aí, então, a pessoa vai prosseguir, vai ficar firme. Quantas pessoas já perdemos nesse ministério porque as pessoas não querem acompanhar, não querem. Eu estou falando bem claro, não querem. Porque as desculpas que dão são desculpas que Jesus não vai aceitar. Quando Deus mandou ganhar, consolidar, discipular e enviar, porque quando mandou discipular é a obra completa. Como Jesus falou em Mateus 28, 19, é a obra completa, não é você. Falou, fazer discípulos, então contém isso. No fazer discípulos está você ganhando, consolidando, discipulando e enviando.
Aí, como Jesus fez com os dele, e ele fez com 12 homens, com esse espírito que ele deu para você. Não foi como Deus, ele estava aqui como um homem guiado pelo Espírito Santo, não tinha o pecado original, então ele é mais santo do que nós, porque ele não experimentou o pecado dentro dele, nem fora dele. Ele não veio com pecado, porque ele nasceu por obra do Espírito Santo. E ele estava aqui não como Deus, mas ele estava guiado como pelo Espírito. E o resultado disso é que ele também deu esse Espírito dele para nós, então nós temos capacidade de ter 12 discípulos como ele teve. Não tem nada pesado para a gente. Agora nós damos desculpas. Quem não quer fazer é assim. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpas. Então, desculpa porque minha vida é muito corrida, porque minha vida é assim. Então, Deus é mentiroso. Quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo falou isso, uma vida corrida, aprisionado aqui, espancado ali. Foi assim que ele falou, desse jeito. Não foi, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu vou comprar o carro do ano. Não foi isso. Isso e as demais coisas que Deus acrescenta. Você não precisa lutar por isso. Você faz a obra de Deus, eu e você, e Ele nos dá tudo. Eu já falei em outras aulas, em outros discipulados, e vou falar novamente. Nada do que eu tenho. Se você acha que eu não tenho nada, então é problema seu, porque eu acho que eu tenho tudo. Tenho uma casa, tenho uma alimentação saudável, tenho a graça de Deus na minha vida, e nada disso eu corri atrás. Foi o Senhor que fez tudo, é Ele que faz para aqueles que cuidam do reino dele. Tudo que eu tenho. Se você acha que eu tenho alguma coisa, então saiba que é porque o Senhor acrescentou. Eu não corri atrás de nada disso. Eu corri atrás foi das pessoas quando eu morava, não morava aqui, morava em Salvador, em cima da maré no Uruguai, se você não conhece o bairro do Uruguai, quando eu cheguei lá, morando ali, as casas ainda estavam em cima da maré, e o resultado, eu ia ganhar as vidas ali, porque o lugar onde tem as pessoas pobres, que não têm o que comer, a desgraça é pior, a dificuldade de receber Jesus é pior, porque eles estão apavorados, eles nem acreditam que existe Deus com esses sofrimentos que eles têm. Claro que foram eles que provocaram, no lugar o diabo, os seus pecados, mas eles não querem saber disso, eles querem dizer que não existe Deus. Então, nesses lugares que eu fui, nas invasões, quando eu cheguei aqui nessa cidade, onde nós temos esse Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, o bairro que vocês conhecem, onde tem um encontro tremendo, ali foi ganho por mim, o apóstolo Elias. Nós somos usados por Deus. Em cada congregação daquele bairro tem pessoas que estão na frente de obras que foram ganhas por nós, que não estão no nosso ministério, mas são salvas. Então, e como é que a gente vai dizer que não tem tempo? Porque está correndo atrás do que Deus não mandou correr. Se você é casado e tem filho, você tem que correr pela educação do seu filho justamente nessa obra, discipulando. É educação na vida secular, escolinha, e em casa, aulinha de Bíblia todos os dias, que nós chamamos de culto doméstico. Então você não tem para onde correr. Se você sair dessa missão, você está fora do que Deus quer para a sua vida. Porque se você não tem coragem de discipular lá fora porque está dando suas desculpas, pelo menos discipule sua família. Você, mulher, tem por obrigação de acompanhar o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Que é para você encocar a palavra na cabeça dos seus filhos. E isso requer tempo. E você tem tempo porque Deus não mente, Ele não pede nada que a gente não possa fazer. Agora, as coisas supérfluas que nós andamos correndo atrás, aí, não, mas eu estou correndo atrás por uma coisa muito importante, Deus sabe, eu preciso de uma casa maior, de uma casa isso, de uma casa aquilo, Deus vai te dar. Cuide da obra dele, vai cuidar dos pequeninos dele, seus filhos, ensinando a palavra. Aproveite enquanto ensina os seus filhos, naquele horário que você senta todos os dias para ensinar os seus filhos, chame aquela criança da vizinha que tem a mesma idade dos seus para ganhar também. Você ganha essa criança, ela já vai ganhar a família dela. Use a criatividade, pelo amor de Deus. O reino de Deus é para crescer, não é para ficar atrofiado, não. Ai daquele que não faz o reino de Deus crescer, porque Deus nos capacitou para isso. Quando nós recebemos Jesus, recebemos o seu Espírito, e nele nós podemos todas as coisas. Então vamos viver a palavra de Deus, vamos viver para Jesus. Provérbios, eu estou no provérbio, não estou perdida não, provérbio 25. Eu estou falando justamente de você não ser como uma cidade derrubada, sem controle,
sem autocontrole, porque quando você for falar de Jesus para alguém, as pessoas não vão ver Jesus numa pessoa que não tem autocontrole. E nós precisamos falar a palavra, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, e a pessoa tem que ver Jesus em nós. Não é só falar. Quando você fala, o próprio Deus mostra que você está vivendo isso. Você tem Jesus como seu caminho e você crê que ele é verdade. Você vive isso, aí a pessoa olha e se é um dos escolhidos de Deus, imediatamente o coração começa a queimar e ele diz: eu quero Jesus. Da mesma forma, uma pessoa que não controla seu espírito, né? É a pessoa que que vive assim, como uma cidade que não tem muros, não tem um domínio do Espírito Santo, vive enraivada. Quem é que vai aceitar Jesus com uma pessoa assim? Então nós precisamos estar na mão do Senhor, deixando Ele transformar nossas vidas. Eu garanto que depois de você estar, desde maio, de capítulo 1 de Gênesis, até hoje, né, o capítulo 25 de Provérbios, a essa altura você já está vivendo transformada. A palavra não volta vazia. Se você não falta discipulado, toda semana está no seu discipulado, se você lê a Bíblia 3 capítulos por dia na sua casa, você está com certeza transformada, porque a palavra não volta vazia. Será que você lê o capítulo de manhã no lugar secreto e você não recebe nada? A palavra não volta vazia. Se depois do almoço você lê com a sua família mais um capítulo da Bíblia, a palavra não vai voltar vazia. E se você, quando vai dormir, antes de dormir, senta com seus filhos, faz aquele período do culto doméstico, aí vai, canta, ora, lê mais um capítulo, meditando, é impossível que você ainda esteja de qualquer jeito. A essa altura você já está sendo um homem ou uma mulher de Deus que sabe que sua responsabilidade é fazer o que está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não se preocupe porque Deus vai te dar tudo, tudo. Eu hoje me sinto com tudo de Deus. Que a gente quer mais nessa vida a não ser casa para morar, comida, alimento? Não é isso? É viver dignamente, ter colégio para nossos filhos, pois Deus me deu tudo isso. Todos os meus filhos estão formados, são doutores, graças a Deus. Tudo isso Ele me deu. Agora me pergunte como foi que eu consegui tudo isso pregando o Evangelho no lugar onde estavam as pessoas pobres, nos bairros marginalizados. E Deus fazendo a obra. Ah, porque o seu marido trabalhou no polo petroquímico. Pois é isso, Deus prosperou. Eu estou na obra fazendo as coisas, mas com meus filhos do lado, viu? Não saía sem meus filhos na mão, onde eu fosse, ia com eles. Não é deixar sair pregando o evangelho e deixar meus filhos na mão da babá. Ou então na frente do televisor. Não, era com eles. Uma prova dessa, se você é desse Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, é a Bispa Emanuela. O que é que você acha? Você já prestou atenção a uma pregação feita pela Bispa Emanuela? Tem palavra. Ela fala com convicção. Ela estuda. Mas ela viveu o evangelho desse jeito, com a mãe dela assim. Ia para a invasão, ela ia do lado. Porque se Deus matasse a mim, matasse a minha. Se Deus matasse, não. Se eu fosse mortal e Deus permitisse, de uma bala perdida e fosse com minha filha atingida, a gente estaria nos céus. Fazendo a obra de Deus. Então, gente, pelo amor de Deus, viu? Quando uma pessoa está ensinando uma coisa que ela fez, ela merece credibilidade. Eu estou ensinando a nós estarmos cheios da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus e colocando as pessoas nas mãos do Senhor Jesus. Porque só uma pessoa que está com a boca cheia da palavra, porque armazenou a palavra no coração, pode abrir a boca e alcançar outras pessoas para Jesus. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos prosseguir nessa caminhada maravilhosa de ganhar, consolidar, discipular e enviar. Ainda aqui, nós vemos combinando, aumentando mais o nosso entendimento de Provérbios 25, Paulo falando aos Gálatas, capítulo 5, de 23 a 20, 22 a 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui dá mais entendimento em relação ao que Provérbio 25 está falando. Está falando para a gente não ser como uma cidade com os muros derrubados. A gente tem o controle. Então, está confirmado aqui em Gálatas 5, de 22 a 23.
A temperança é justamente esse domínio próprio, esse autocontrole, certo? É fruto do Espírito. Você recebeu Jesus, você tem o Espírito Santo, então deixa o fruto aparecer para você chegar junto das pessoas, seus filhos, ver o autocontrole na sua casa e receber a palavra que você vai ensinar todos os dias, se for uma mãe que realmente entendeu a sua missão. E eles vão ver, minha mãe é uma mulher tão mansa, tão abençoada, tão controlada. Minha mãe começa o dia louvando, às vezes está faltando as coisas na cozinha, ela não se preocupa. Ah, hoje o pão não chegou ainda, meu Deus, meu marido não foi comprar o pão, mas ela está louvando. Aí quando vai sentar para ensinar os filhos estão vendo Jesus na mãe. Ela amanhece o dia, tá tanta coisa para fazer, mas ela não murmura. Ela vai louvando e fazendo tudo para fazer. Aí os filhos vê isso, tá bom? É assim, a gente prega o evangelho vivendo Jesus, porque as pessoas começam a enxergar quando você abre a boca, não está somente armazenado no coração, mas está já na transformação da sua vida. Louvado seja Deus. Então, nós sabemos que temos que ter essa mansidão, essa temperança, que é o fruto do Espírito, para a gente fazer um trabalho de evangelismo onde as pessoas realmente se joguem de vez nas mãos de Jesus, só por ver a presença dele em nós. O versículo 16 também fala sobre o autocontrole, também no sentido de controlarmos a nossos desejos. Fala assim: achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e venhas a vomitar. É o autocontrole. Às vezes a gente vai ver uma comida gostosa como o mel, é delícia, a gente vai comer até vomitar. Tem que ter o autocontrole, queridos. Tudo isso vai ser visto na vida do Filho de Deus que vai evangelizar. E quando vê, a pessoa se rende, porque vê Jesus ali na pessoa. As pessoas dizem, eu mesmo digo, eu fui evangelizar fulano, ela nem ligou. Será que viu Jesus em mim? Porque palavra dentro do meu coração está cheio. Para abrir a boca, só falo a palavra, mas eu quero saber se falo, se tenho a palavra e se vivo a palavra. Porque se viver a palavra, eu não posso dizer que foi somente porque a pessoa tem coração duro. Eu tenho que também dizer, será que não foi porque não viu Jesus em mim? Então, se não viu o Senhor, tem misericórdia, elas precisam ver o Senhor em mim. E aí eu vou para o lugar secreto, me derramar, pedir perdão por não ter deixado que a pessoa que eu fui evangelizar visse a presença dele em mim pelas minhas atitudes. É sério, não tem desculpa não. Se não está vendo Jesus, se você está vendo que as pessoas não estão se rendendo, pergunta, faz avaliação, porque a gente só quer dizer que a pessoa tem coração duro. E será que Jesus foi visto quando eu fui evangelizar? A pessoa olhou para mim e viu realmente, porque tem um propósito de Deus para que a gente seja parecido com Jesus, andar como Jesus andou, ser parecido com Ele. O propósito de Deus é esse. Aí eu chego para evangelizar, não estou nem parecida com Jesus, a pessoa olha assim, e a gente diz, ah, a pessoa é dura, viu de hoje que eu falo Jesus para essa pessoa, será que viu Jesus em mim? Mas a tendência de mim, de você, que estamos meditando na palavra de dia e de noite, é a cada dia se arrepender por atitudes que não nos fazem parecer com Jesus. É por isso que não é somente de palavra, mas ir para o lugar secreto, chorar seus pecados até ser transformada. Porque cada vez que você se humilha diante de Deus, que tem seu momento de intimidade com Deus, você vê como Ele é santo, santo, santo. Quanto mais próxima de Deus, você sabe que a santidade dele nos constrange. O resultado é que nós vamos parecer com Jesus. Então, não é somente ter um discipulado de um capítulo da palavra por semana, não é somente ler 3 capítulos da Bíblia dentro de casa com os filhos, com o marido ou sozinha, mas é também ter uma vida onde todos vejam a presença de Deus. Ter uma vida de oração completo, né? Aí é completo, oração e palavra. O resultado é que nós vamos cada dia mais ser quebrantados e cada vez que pregamos o Evangelho, estaremos aptos não somente para ganhar, mas para consolidar, discipular e enviar. Em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.